Pai do Senhor, Carlos Lopes, mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto muito importante com relação ao Evangelho de Cristo. E há uma passagem que fala assim das Escrituras que devemos levar todo o nosso pensamento cativo até Cristo. E Romanos 12 fala que devemos ter uma mente renovada, a ver? Uma mente renovada. Ele diz que não devemos nos conformar com este século, mas sim transformar-vos pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos provar boa, perfeita vontade e agradável, né? A vontade de Deus, né? Isso aí. Em eu quero começar com um assunto muito importante com relação ao jovem. Bem, eu vou começar com uma nota introdutória para explicar mais ou menos a minha ideia do que eu quero trazer aqui para o pessoal, de forma a trazer, né, a essência do homem e o objetivo pelo qual foste chamado por Deus para que a sua glória seja refletida aqui no mundo. Bem, o maior conceito exacerbado da filosofia moderna que temos incutido e que tem enchido o nível de dopamina nas pessoas é a filosofia do hedonismo, a ciência do prazer, a satisfação pessoal. Então as pessoas tendem a acreditar nesse cristianismo moderno, viver uma vida em conformidade à satisfação pessoal segundo aquilo que as suas emoções lhe levam a viver. E outra, qual é a definição principal de ser jovem? A definição principal de ser jovem é viver em conformidade a este século e experimentando tudo aquilo que a modernização do mundo atual, o sistema deste século, tem oferecido. Isto sim é que é ser jovem. Mas o que a Bíblia recomenda? Qual é o principal papel de Deus chamar o jovem para que ele vive para a glória de Deus? Quais são os procedimentos? Na verdade, temos que ser de uma coisa muito importante. Existem pilares. A vida é como uma fase. A vida é um estágio em que Deus, segundo a sua providência, Ele é movido segundo o seu amor e misericórdia, suprir as tuas necessidades de acordo com o estado que você se encontra. Eu vou aplicar isso ao jovem. Nós, todos os jovens, acreditamos que, estando no cristianismo, mesmo os novos na fé, eles pensam que o cristianismo se baseia em uma vida de visões e chamado e ênfase em ministério. Sendo tu jovem, você tem que entender uma coisa, que o principal papel pela qual foste chamado é para você viver uma vida em conformidade com base na tua mocidade, sustentado pela lei do Senhor. Ou seja, como Salomão mostra, você quando lê os livros de Eclesiastes, livro de Provérbios, né, e Cantares, você não olha só pela excelência da sabedoria de Deus. Você consegue ver que Salomão, sendo jovem naquela época, ele aconselha muitos jovens a gastarem seu vigor, enquanto jovem, na lei do Senhor, observando a lei do Senhor, de maneira que ele mostra a uma realidade que um dia irá acontecer. Se porventura você não gastar todo o teu vigor, toda a tua força na lei, conhecendo o Senhor, nas velhice você não vai ter como, porque o vigor se foi. Então, a essência, o objetivo principal que Deus chama, atrai os jovens, é que a fase da juventude é a fase do despertamento, na qual Deus, segundo a sua graça, Ele desperta desse despertamento em ti, de maneira a você se estruturar, quer na questão de companheirismo, quer na questão de crescimento, no contexto espiritual, e tudo mais aí. Isso abrange a tudo. Então, deixa eu entender que o jovem, ele deve ser uma pessoa que é sustentado no conhecimento a Deus para que ele viva uma vida dignamente no Senhor. As Escrituras deixam bem claro lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, a oração de apóstolo Paulo, ele preso lá em Roma, orando em prol da igreja de Colossos, pedindo a Deus que aqueles irmãos da igreja de Colossos, que eles estejam cheios do pleno conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Ele explica o motivo pelo qual ele orou isso, a razão. Qual é a razão? Está no versículo Deus. Deixa eu falar aqui, para que eles cresçam em toda boa obra, frutificando, andando dignamente no Senhor. Então, mostrando que uma pessoa que tem conhecimento, ele anda dignamente no Senhor e consegue refletir glória para Deus. Dizia um pregador, Rodrigo Mocelin, o conhecimento não esfria o crente, o conhecimento apaga o fogo estranho, fruto de emocionalismo vazio de verdade, é do verdadeiro conhecimento que brota uma genuína adoração. Então, na fase da juventude, você deve desfrutar o caráter de Deus, desfrutar da vontade de Deus, da dádiva de Deus, segundo refletindo o seu caráter com base na sua lei, para que ele seja glorificado em sua vida. Sendo jovem, embora eu não esteja a trabalhar, estou a estudar, estou numa fase de crescimento, amadurecimento, eu tenho que entender uma coisa. O gastar o conhecimento, a vontade de Deus, a pessoa de Deus, vai fazer com que eu viva uma vida em prol de glorificar a Deus, em qualquer área, seja no lar. E outra, os jovens têm que aprender que na vida a estruturação parte já dessa fase,
para que posteriormente eles já sabem como ser saudável em qualquer atividade ou área em que eles estiverem inserido. Eu sei que eu não sou pai ainda, mas eu preciso ganhar estrutura de como ser um homem e liderar uma mulher. Eu preciso ganhar estrutura para saber como me posicionar diante de certas situações com relação ao que está para vir na vida. Temo dentro da casa dos meus pais, eu tenho que expressar uma independência com relação à minha estruturação e lutar para a emancipação. Então, se eu não tiver essas coisas, acaba sendo muito complicado, tá vendo? É isso que Deus nos faz. Deus atrai as pessoas com essa finalidade aos jovens. Os jovens têm que entender que a ênfase principal não é chamado ao ministério, mas sim Deus está a preparar você e estruturar a tua vida para te amoldar o caráter de Cristo, para você refletir a verdadeira masculinidade. Tanto também para a mulher, para ela refletir a verdadeira feminilidade. Esse é o objetivo principal, porque assim, eu disse até alguém lá no WhatsApp, estávamos a conversar sobre essa geração e sobre a desestruturação da família, mostrando que parte do nosso princípio como jovem, eu falei assim, Deus, né, Ele concede um despertamento segundo a sua dádiva no homem, para que o homem seja estruturado. E com base na estruturação, ele venha crescer dignamente no Senhor, com base ao conhecimento da lei do Senhor. E ele olha para a célula base da família, que é a principal e a instituição sagrada, que através dela que transmite herança zoológica, psicológica, cultural, espiritual, né, biológica, que através dele como princípio acaba estruturando, tornando saudável essa família, essa célula, para que a sociedade, o governo, enfim, a cultura manifeste o caráter de Deus para o louvor da sua glória. E quando nós não temos esses princípios, acaba sendo muito complicado. Porque uma coisa eu vou falar assim, eu digo sempre assim, nós, os jovens modernos, já não aprendemos com nossos pais sobre sexualidade, sobre como lidar com uma mulher, sobre trabalho. Então, a nossa cultura, até certo ponto, é uma cultura anti-Deus, porque ela não reflete o caráter de Deus. Então, a cultura não é contra, Deus não é contra a cultura, mas Deus é contra uma cultura anti-Deus, porque a cultura, que são princípios ou regras ou normas que refletem, né, hábitos e costumes, se nós temos a ver, a cultura não já reflete o caráter de Deus. A cultura não reflete a moralidade da lei de Deus, tá vendo? Porque mesmo quando Deus chama o seu povo Israel para que ele o conhecem, ele torna povo dele, o povo de Israel era um povo pagão e idólatra. Mas quando foi restaurado por Deus e Deus fez seu povo, Deus não foi contra a sua cultura no contexto de abolir a cultura. Antes, pelo contrário, o povo de Israel viveu em conformidade à vontade de Deus, até a cultura dele foi mudada. De maneira que a cultura dele tinha hábitos e costumes morais que refletiam o caráter de Deus segundo a sua lei moral. Então é muito importante entendermos isso, tá vendo, jovem? Essa é a pedra angular, o fundamento. Nós, sendo jovens, nós precisamos ganhar maturidade no conhecimento a Deus constante. Se nós não gastarmos nosso rigor, nossa vida no conhecimento a Deus, vamos se dar muito mal. A vida, essa geração precisa de jovens que são verdadeiramente dependentes no conhecimento à lei do Senhor. Dizem Provérbios, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas aquele que observa a lei do Senhor, esse é um feliz, tá vendo? Por isso é que temos que entender que a base, a chave principal para o nosso amadurecimento consiste na estruturação. Essa estruturação consiste no conhecimento a Deus constante, jovem. Então, é fácil entender que a vida cristã não se baseia simplesmente em ler e Bíblia orar. A vida cristã não é dicotomizada como alguns fazem, secular e sagrado. Devemos ampliar nossa cosmovisão de maneira ao Evangelho ser mais amplo em nossa vida e nós conseguir olhar conforme Deus olha em todos os aspectos da nossa vida e conseguir discernir a vontade de Deus. Tá vendo? E Deus seja glorificado por isso. Esse é um conselho e ao mesmo tempo um reflexo que eu estou a dar mais ou menos para o jovem, entendendo qual é a essência, por que Deus atrai os jovens para ele. Por isso é que é a fase mais difícil, porque Paulo olhou para Timóteo, ele sabia que Timóteo é jovem. E Paulo falou assim, fugir das paixões da mocidade, porque Paulo sabe que sendo jovem, existem coisas que o mundo tende a dar, o sistema deste mundo tende a dar, para Timóteo se desviar do que é as coisas mais importantes, nas coisas menos triviais. Então nós estamos rodeados num mundo em que, sendo jovem, somos atraídos por muita coisa com base à fase em que nos encontramos. Mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado muita força a alguns jovens, de maneira a conseguirem se posicionar neste mundo decaído. É muito importante. Então que o Senhor nos ajude a entender e a viver em conformidade do seu caráter divino na nossa juventude, em qualquer aspecto da nossa vida, e o nosso evangelho ser mais complexo e amplo, porque é simples e verdadeiro o evangelho, e não tem necessidade de acrescentarmos alguma coisa ao evangelho para que ele se torne bom. É só isso. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Fiquem bem.